Olá amigos de BSTech, hoje vamos começar uma série dedicada ao FCA 500. Foram muitos os pedidos com relação a como funciona o equipamento, os passos de teste e o mais demandado foi o osciloscópio. Vamos começar então para ver o conexionado do osciloscópio. Bom pessoal, tenho comigo aqui já o FCA 500, o módulo que faz funcionar o equipamento. Como vocês sabem, ele tem que trabalhar com um laptop ou com um PC para comunicar. Mas o importante aqui primeiro é entender o conexionado. Sempre que utilizamos um instrumento de medição, seja um FCA, seja um QTS ou qualquer outro equipamento que vai medir magnitudes elétricas, essas são as pinças mais importantes. Negativo e positivo. O negativo e positivo que vão na bateria, na fonte do veículo. Por que são importantes? Por dois grandes motivos. Primeiro que nada, isso aqui vai estabelecer a referência de tensão do veículo. E se a gente quer medir algum componente do veículo, necessariamente nós precisamos ter a referência de tensão. Não adianta estar com ele conectado como estamos aqui, com a tensão do prédio. É importante, alimenta o equipamento, carrega a bateria, mas não serve como referência de tensão. Ponto número 1. O outro ponto importante é que, principalmente aqui, o negativo, ele tem uma função muito importante. É uma função de segurança com o equipamento. Qualquer pico de tensão que acontecer durante uma medição vai descarregar pelo negativo. E se esse aqui não estiver conectado na bateria, eu comprometo a vida útil desse equipamento, podendo até queimar o mesmo. Beleza, mas vamos voltar ao que estávamos falando de osciloscópio. Osciloscópio nós vamos apresentar daqui a pouco na tela. Ele tem a função de medir magnitudes elétricas em determinadas circunstâncias, mas aqui vocês vão ver sempre, e é fácil, não é muito complicado identificar onde que vai cada um dos conectores. Por exemplo, esse aqui, estou retirando agora, estava conectado aqui, canal 2. CH2 corresponde ao canal 2, evidentemente CH1, canal 1. O equipamento vai estar informando em todo momento isso, mas aqui também vocês podem ver que tem uma marcação vermelha e o próprio equipamento, no local da conexão, já está indicando com a cor vermelha onde vai esse conector. Sempre importante confirmar que as conexões estejam bem feitas. E aqui tem a travinha, meia volta, já travou. Estamos aqui então com canal 1 e canal 2 conectado, e aqui estão as pontas de multifunção para medições, os dois canais. Beleza, vamos ver agora na tela como que a gente faz o setup do equipamento no computador. Bom pessoal, já estamos aqui com o equipamento, com o laptop. Vamos preparar o setup conforme o veículo que nós temos hoje para fazer as medições. Acompanhe na tela. É muito importante definir o veículo da forma correta, porque o equipamento vai estabelecer o tipo de funções para o veículo que você definiu. Então, isso pode ser feito através desse número de chave, por exemplo, o código Robert Bosch do carro. Pode ser selecionado através de marca, veículo, fabricante, ou pode ser feita uma seleção que nós chamamos standard, que é os dados mais relevantes desse veículo. Vamos entrar nessa função standard agora para ver o que é. Pessoal, eu quero reforçar que o equipamento vai apresentar a tela de medição conforme o tipo de veículo que você selecionou. Agora vamos falar da medição fazendo um setup de um veículo standard, mas é muito importante seguir os detalhes corretos do veículo que você tem para medição. Com F12 avançamos, isso é muito simples, sempre funciona assim, F12 avança, F11 retrocede. Aqui estamos com um tipo de motor gasolina 4 cilindros, mas olha a quantidade de opções que tem aí. 2 tempos, 4 tempos, motor Wankel, diesel, elétrico, híbrido, todas as opções no mercado. Número de cilindro, a mesma coisa, de 1 cilindro até 12 cilindros. No caso, nós estamos com um carro de 3 cilindros. Ordem de ignição, 132. E aqui vem o tipo de ignição, que é muito importante. Agora, um detalhe que vocês vão utilizar em todas as medições com FCA.
não tem que memorizar nada. Todas essas siglas que aparecem aí, não tem por que você estar sabendo o que significa cada uma. Se vocês vão lá no canto esquerdo inferior da tela, vão ver que tem um símbolo aqui de interrogação. F1 é ajuda. Vamos ver como funciona essa ajuda? Pessoal, essa tela de ajuda vai estar presente sempre no equipamento. Eu falo assim que não precisa memorizar nada, porque realmente não precisa, porque com o tempo você aprende isso muito rápido. O FCA é como andar de bicicleta, é treino. Quanto mais se utiliza, você vai tomando gosto de todos esses recursos e não precisa, chega uma hora que você não precisa mais desse botão de ajuda. Mas vamos ver como funciona. Avançando, o botão de ajuda, o mais importante a entender é que ele sempre vai estar relacionado à tela onde você está posicionado. Então, nós estamos mostrando aí que estamos na tela de identificação do veículo. Então, eu tenho dúvidas com relação a essa identificação do veículo, eu vou clicar aqui em F1 e abre essa outra tela. E aqui embaixo tem esse título que fala instruções de operação. Essas instruções de operação estarão relacionadas à tela onde eu estava posicionado. E aqui mesmo está mostrando exatamente a tela onde a gente estava, mas claro, com muitas informações relevantes a essas siglas que estão aí. Por exemplo, tipos de ignição. Aí está falando DFS, uma bobina de faísca dupla, EFS é uma bobina de faísca individual, depois tem ROV lá embaixo, que é um distribuidor. No caso, nós estamos com um veículo aqui que tem bobinas de faísca individual, só que tem duas características que está mostrando o equipamento, que eu tenho que sinalizar para ele. É uma bobina que tem de faísca individual, mas o sistema tem sensor de face ou não tem sensor de face, o que ele chama de sensor de camis ou sensor de cambota. É o sensor do virabrequim ou o sensor do árvore de comando. Nosso veículo tem sensor de face na árvore de comando. Então, nós voltamos aqui e vamos selecionar exatamente EFS com emissor de árvores de camis. Assim é que se faz a seleção do veículo. Muito bem, pessoal, já selecionamos o veículo, agora vamos direto à nossa tela de medição. Falamos que o mais demandado para a gente foi osciloscópio, mas eu quero deixar um recado aqui muito importante. Muitos chamam o FCA de osciloscópio, e ele não é simplesmente um osciloscópio, ele é um analisador de motores. Vocês vão ver agora na tela que até chegar no osciloscópio, nós vamos passar por diferentes funções, passos de teste, teste de componentes, teste de sensores. Olha tudo que tem para medir. Se a gente considera os diferentes tipos de veículos e todas as funções, são mais de 120 funções que já estão pré-estabelecidas no equipamento. Isso de estar pré-estabelecido é uma ajuda gigantesca, porque ele já prepara a tela para a medição. Então, uma coisa também que a gente pode combinar aqui, nós vamos ter mais vídeos relacionados ao FCA. Então vocês estão vendo todos esses tipos de medições, aproveitem, deixem seus comentários, quais são as medições que vocês têm mais interesse em conhecer e a gente estará fazendo vídeos com relação a esses diferentes passos de teste. Mas olha tudo que tem aí para ver. Chegamos aqui no osciloscópio. Ok? Temos osciloscópio de 2 canais e osciloscópio de 4 canais. Vamos então avançar e preparar a tela para medir com o osciloscópio. Chegamos na tela de osciloscópio e, como vocês viram lá, nós temos duas opções: osciloscópio de 2 canais e osciloscópio de 4 canais. O que muda? A quantidade de entradas de medições que vamos colocar no equipamento. O mais comum é medir com 2 canais. É claro que é possível também medir com 4, que seriam 4 sinais ao mesmo tempo. Tá? Mas hoje vamos apresentar uma tela com uma medição de osciloscópio de 2 canais. Acompanhem um pouco mais na tela. Vamos preparar aqui, avançar com F12 e o equipamento vai abrir essa tela de medição. Aqui vem um detalhe importante. O que é um osciloscópio, afinal? Um osciloscópio é um instrumento de medição que vai conseguir apresentar em uma tela magnitudes elétricas
sinais elétricos que acontecem em espaços de tempo extremamente curtos. Para você ter uma ideia, seria como praticamente tirar uma fotografia de um evento, de uma magnitude elétrica que acontece em um espaço de tempo muito reduzido. São milésimas de segundo, às vezes até nanosegundos, que uma tela do osciloscópio consegue congelar a imagem ou apresentar ao vivo uma imagem. Para isso, é muito importante entender sempre que vamos ter dois eixos. Tá? Esse eixo vertical aqui, que nós conhecemos como Y, está aqui. No caso, F8, Y é o eixo vertical. Como está colocado nesse momento o setup de equipamento, ele está medindo tensão em volts. Tudo isso é regulável e nós vamos ver agora como se regula. E o outro eixo, que é horizontal, está dando a escala de tempo. Nesse momento ele está com um setup que vale 100 milissegundos. Tá? O ajuste da escala de tempo eu tenho no eixo X. Vamos ver então como preparamos uma medição para fazer nesse veículo. Bom pessoal, agora com a tela básica, nós vamos fazer as conexões para trazer os sinais e terminar de fazer o ajuste com os sinais já lidos no veículo. Vamos começar com o conexionado. O primeiro que a gente falou é bateria. Portanto, nós colocamos o negativo e o positivo. Agora, meu equipamento já tem a mesma referência de tensão que o carro. E aqui, se lembra que a gente tinha visto conectado no canal 1 e canal 2. Agora, uma coisa é simples. Para leitura com osciloscópio, eu vou precisar somente de um ponto que vai medir a tensão, que vai levantar o sinal. E o outro tem que estar no aterramento. E uma regra básica, fácil de memorizar, a cor escura de cada um. Esse aqui é o canal 2, se vocês conseguem ler, aqui está marcado que é o canal 2, vermelho e preto. Tá? Então o vermelho é o positivo do canal 2, a tensão do canal 2, e a cor mais escura desses dois aqui é o azul. Portanto, o azul será o negativo e o preto também será o negativo. Amarelo, a minha referência, a minha tensão do canal 1, e vermelho, a tensão do canal 2. O que a gente vai fazer nesse carro aqui, ele tem uma característica, tem sensor de face no comando de admissão e sensor de face no comando de escapamento. Então vamos comparar os sinais dos dois sensores que, na teoria, deveriam ser iguais, para se o veículo estiver na distribuição, com a distribuição no ponto. Vamos fazer o conexionado. Para realizar as conexões nos conectores elétricos, é muito importante utilizar esse tipo de agulha aqui, que elas permitem entrar pela parte de trás do conector, através da borrachinha de vedação, sem fazer nenhum furo no fio, sem quebrar nenhum tipo de vedação que permita a entrada de umidade e dificulte depois o funcionamento do veículo por um mau contato. Também, para reforçar o conexionado negativo, que é a nossa referência nesse caso dos terminais do canal 1 e canal 2, existe esse tipo de garrinha chacaré também, que pode ser colocada no negativo, nesse caso do canal 1, e diretamente a massa na bateria ou em uma boa massa conhecida do veículo. Nesse caso, meu negativo do canal 2, eu posso utilizar aqui a própria parte traseira da garra chacaré do equipamento. Agora está tudo conectado. Temos os dois sensores de face com os dois canais do osciloscópio conectados e os dois negativos dos canais do osciloscópio também aterrados aqui no veículo. Estamos em condições de dar partida e ver o sinal que chega no equipamento. Agora, com tudo conectado, motor em funcionamento, vamos ver o que apresenta a tela do osciloscópio. Claramente, já recebemos dois sinais aqui. E, importante, de cara, nós vemos duas cores. Canal 1, CH1, está em azul. Do outro lado da tela, a mesma leitura, CH2, canal 2, em vermelho.
os dois canais com o mesmo setup de tensão. Se lembram? Eixo vertical, que a gente corrigia lá com Y, e o eixo de tempo, que a gente corrigia com X. Mas vamos começar falando da parte superior da tela. O que nós temos aqui? Por um lado, está vendo que separa os dois canais. Eu teria até a oportunidade de, clicando aqui, desabilitar um canal. Só ficar olhando o canal 2. Se eu clico aqui, vou desabilitar um e vou ver o canal 2. Corrente, o tipo de corrente. Corrente alternada ou contínua. Essa setinha aqui, eu vou fazer esse movimento. Essa setinha vai permitir a gente selecionar. Claro que nós estamos em um veículo agora medindo um sensor que trabalha com tensão de bateria, portanto é corrente contínua. Depois nós temos outra parte muito importante do setup. Vocês vão ver essa palavrinha aqui, trigger, repetida várias vezes. O que significa trigger? Trigger é uma fonte de disparo, é uma fonte de referência, é o ponto a partir do qual eu quero medir. Então eu posso selecionar como fonte trigger, no caso aqui está com o canal 1, quer dizer que a referência é o canal 1, a fonte de disparo, o canal 1, em modo automático. Também existe um modo manual e também existe um modo, vamos abrir a setinha aqui, automático através do canal 1, automático através do canal 2, através de um borne externo, através da pinça trigger. A pinça trigger é um acessório que vem com equipamento que eu posso utilizar como referência, como fonte de disparo, e principalmente num outro setor aqui que fala modo trigger. Como você vê aí, é o modo nível automático, é o mais utilizado, que quer dizer, o próprio equipamento seleciona automaticamente qual é a fonte de disparo, mas em determinadas medições eu posso escolher também mudar essa fonte de disparo, e aí nível manual, tempo, nível manual. Aí eu vou determinar com minha pinça trigger esse ponto de referência. E também se eu quero fazer isso através de positivo ou negativo. Tudo isso ajuda para fazer o setup do equipamento. Vamos passar um pouco a tela inferior. Bom, pessoal, vamos agora ver um pouco de toda a parte de baixo da tela, os recursos que temos para tirar conclusões desse tipo de medições. O primeiro que a gente vê aqui é que as duas medições estão superpostas. Se eu quero tomar isso como referência, esses veículos têm árvore de comando variável, então esse sinal pode mudar de posição conforme diferentes características, temperatura do motor, sei lá, outros fatores. Mas se eu quero separar o canal 1 do 2, eu só arrastar essa setinha aqui também, o canal 2 eu posso mexer com ele também, é só separar para uma melhor visualização. Agora, se meu interesse é a superposição das imagens para fazer algum outro tipo de comparativo, sem problema, eu posso arrastar também aqui a tela e colocar na mesma linha. Falamos no começo, o mais utilizado quando a gente faz o ajuste do osciloscópio, sem dúvida que é o eixo de valores e o eixo de tempo. Tá? Vamos fazer uma mudança rápida aí para ver. Por exemplo, vamos supor que esse sinal não está muito claro, eu quero mudar esse sinal em termos de valores. Aí, em valores, nós vimos que é o eixo vertical Y. Eu vou escolher canal 1, por exemplo. Hoje, agora, nesse momento, está com 50 volts. Por que 50 volts? É porque eu tenho 0, 25 para negativo e 25 para positivo. Tá? Mas vamos colocar ele em 100 volts. Ok? Vocês viram que o tamanho diminuiu. Mas eu devo fazer o mesmo com o canal 2, porque senão estou utilizando duas medidas diferentes. Ok. O tamanho ficou menor. Eu quero voltar a aumentar porque eu consigo ver mais detalhes. Sem problema. Volta aí no eixo dos valores e voltamos a 50 volts no canal 2
e 50 volts no canal 1. Da mesma forma, eu posso mudar o tempo. Não só o tempo, vocês estão vendo aqui que a escala é ampla em tempo, sim, mas tem também graus e tem também percentual, 100% percentual da tela, os 720 graus. Por que 720 graus? É 2 giros completos do motor. Então, se às vezes estou analisando o cilindro em 4 cilindros, por exemplo, ou qualquer número de cilindros, 720 graus é o ciclo completo do motor 4 tempos. Então, eu posso utilizar isso também aí como referência. Vamos fazer um exemplo aí. Em um giro completo, o meu sinal fica difícil de ser interpretado. Então, eu posso voltar com outra escala aqui de tempo, como estávamos hoje, em 20 milissegundos, tá? É um tempo legal para medir isso aí. O que mais temos nessa escala? Olha, tem uma possibilidade de medir valores, mas para isso, o interessante, essa leitura nesse momento é dinâmica. Tudo isso está acontecendo nesse período de tempo que está marcado aí. Em 20 segundos dá para ver que o sinal tem um movimento. Isso é uma leitura dinâmica. Eu posso congelar, stop, e eu vou ter a opção de fazer uma medição em detalhe desse sinal. Vamos fazer esse passo aí. Stop. Automaticamente vocês viram que apareceram mais ícones. F3 medir, eu voltaria a medir novamente. E aqui eu tenho um cursor que me permite, quando eu clicar aí no cursor, justamente arrastar esse cursor aqui dos dois lados e eu posso medir. Olha aí que interessante. Vamos ver aqui esse sinal aqui no meio. Estou vendo na parte superior, está me dizendo quanto que durou esse sinal, 2.3 milissegundos, quais foram as tensões máximas obtidas, tanto no canal 1 como no canal 2. É muito legal isso, porque eu consigo congelar essa imagem e tirar detalhes específicos dessa medição. Outra coisa muito importante, referência. Eu posso clicar aqui e estabelecer essa medição como minha referência, porque eu sei que esse carro está bom, guardar isso no meu arquivo e depois aqui busca. Eu posso clicar e buscar essa informação que é a minha referência. Quer dizer, o equipamento também, nessa função aqui, pode atuar como um banco de dados que você mesmo vai criando na oficina. Dá para brincar muito com o osciloscópio e, como vocês conseguiram ver, não é tão difícil. É uma questão de interpretar todas as funcionalidades e praticar, treinar muito, que com certeza sistemas eletrônicos que passam informações em alta velocidade, se eu não tenho osciloscópio, jamais consigo ver essa imagem com esse detalhe e com essa precisão. Bom, pessoal, espero que tenha gostado do nosso vídeo de hoje, FCA 500, dedicado ao osciloscópio. Aguardamos mais sugestões de vocês. Tchau, até a próxima.